Boa tarde, todo mundo que está acompanhando o live show aqui diretamente do RH Summit. Meu nome é Felipe dos Anjos Almeida, sou influenciador do LinkedIn e hoje eu estou aqui para entrevistar o Davi Silva da AppData, falar um pouquinho aqui sobre folha de ponto, falar um pouquinho sobre recrutamento e a gente entender como que a gente consegue aí trazer bons insights para vocês no dia a dia. Queria que você se apresentasse aí, Davi, para o pessoal, para a gente começar esse bate-papo. Ô, claro, Felipe. Bom, Davi Silva, 17 anos de AppData, 25 anos de recursos humanos, já uma vida praticamente dedicada aí à tecnologia para recursos humanos. E uma honra estar aqui hoje, né, um evento que leva o nome de RH Summit. Eu posso dizer que a gente está em casa, 41 anos fazendo tecnologia para recursos Com humanos, certeza. não podia deixar de estar aqui no evento. A gente vai começar aqui agora com umas perguntas para a gente trabalhar esses insights, mas eu quero convidar vocês que estão aí de casa assistindo a mandarem também algumas perguntas aqui no chat, que no decorrer aí do nosso bate-papo eu vou ler aqui para o Davi, trazer aí umas respostas, dar uns insights legais Claro, para a galera, vai né. ser um prazer, vai ser um prazer. Davi, como a gente estava falando aqui dentro do RH Summit, o evento acontecendo, a gente vai falar de folha de ponto, né, que aí é a principal o principal carro-chefe aí de vocês, e eu queria que você trouxesse pra gente, como que a folha de ponto ainda é uma dor dentro das empresas. O que está acontecendo aí que todo mês acontece problemas, todo mês é aquela correria dentro do recursos humanos, do RH procurando departamento. Então como é que é isso? Por que que isso é uma dor tão grande para as empresas, depois de tantos anos e a tecnologia todo dia aí avançando, por que continua assim? Olha, Felipe, eu até separaria os 2 assuntos em folha de pagamento e ponto, mas os 2 têm o mesmo tipo de desafio, tá. Não é errado pensar nos 2 como um, até porque existe uma interdependência muito grande dos 2 produtos, né. Há 25 anos atrás, quando eu entrei nesse mercado de folha especificamente, eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje falando de conferência de folha de pagamento, né. Poxa, as coisas a gente imaginava que os carros já estariam voando nessa altura do campeonato, mas de fato é uma necessidade ainda latente, né. Eu já vou responder objetivamente a sua pergunta, mas uma coisa que me marcou bastante no meu início de carreira, eu fui fazer um dos primeiros projetos de implementação em uma grande companhia aérea, que por acaso é nosso cliente até hoje, e um CEO, na verdade um diretor de RH brilhante, que um profissional que eu admiro muito, ele me fez a pergunta, imagina perguntar isso há tantos anos atrás, né: "Qual que é o seu percentual de assertividade numa folha de pagamento?". Eu, super orgulhoso, falei: "Ah, a gente aqui busca 99,9, né, parece ótimo, né". E ele me fez a seguinte provocação: você imagina, no meu caso, uma companhia aérea, se eu falhasse em 99,9% dos voos, quantos aviões cairiam, com esse percentual de acuracidade? Então, eu só trabalho com 100% de acuracidade, né. E de fato é verdade, é uma busca contínua pelo 100% de acuracidade, mas agora respondendo objetivamente a sua pergunta, né, e depois de ter aprendido com esse revés, a gente tem uma legislação super complexa, o Brasil é muito complexo, né, eu diria que de todos os países onde a gente processa a folha, já oficialmente é o país mais complexo, então, ainda é um desafio por conta disso. Falando em América Latina, nós processamos folhas em 16 países, né, nas Américas e África. A gente tem, infelizmente, uma instabilidade política muito grande em alguns países, política e econômica, né, isso gera mudanças tempestivas, né. A gente vê, por exemplo, o cenário da Argentina hoje é um cenário desafiador, com muitas mudanças, e essas mudanças elas acontecem, muito às vezes repentinamente, né. Então, muitas vezes o profissional de folha de pagamento, de administração de pessoal, ele não consegue aplicar essas mudanças dentro de um processo de gestão de mudança estruturado, isso acaba expondo a empresa a determinados riscos, né. Isso, você hoje fazer essa entrega, para fazer um pagamento para uma folha de
50, 60 mil vidas, né, e conferir isso em poucas horas, isso acaba expondo as empresas a algum risco, né. E aí que entra as ferramentas, né, um produto que é um grande diferencial, que é um produto de conferência de folha de pagamento automatizado. Então, o que a gente busca absolutamente 100% de acuracidade, mas ao mesmo tempo entregar para o RH das empresas e para o nosso BPO, uma ferramenta que faça essa conferência muito rapidamente. Como que você tocou na parte de conferência, ficou um pouco curioso aqui, eu acho que para todo mundo que tem acompanhado o RH Summit hoje, tanto as pessoas presencialmente como as pessoas no live show, o tema da inteligência artificial, ele foi abordado em diferentes aspectos por muitas empresas. Colocando a inteligência artificial e falando diretamente aí sobre a Apidata, qual qual que é a inteligência artificial em questão utilizada por vocês e como que ela pode ajudar, como você mesmo disse, nessa conferência da folha de pagamento, o que que ela evita aí de erros que podem acontecer, qual é o nome dela? Me apresenta um pouquinho aí, porque pelo que você me falou, você utiliza da inteligência artificial para conseguir fazer essas conferências na folha de pagamento, em outros dados, certo? Certíssimo, Felipe. É uma pergunta muito bacana, porque a gente, olha muito o mercado, óbvio, respeita muito o concorrente, mas a gente vê ainda muito em RH falar de inteligência artificial, mas usando metodologias tradicionais por trás dessas ferramentas, né? Eu diria que a inteligência artificial era o que faltava para que a gente entregasse uma segunda fase de uma ferramenta acoplada ao nosso produto, que é o Double Check. O Double Check é uma ferramenta de conferência de folha que ele busca conferir com 100% de abrangência, 100% de profundidade, todo o processo de folha de pagamento. Mas ela foi construída inicialmente com uma lógica tradicional. Operações matemáticas, comparações lógicas, e ele entregava um grande percentual, já entrega, na verdade, um grande percentual de acuracidade. Então vocês iniciaram com a parte, como se disse, básica, Tradicional. conferência tradicional de dados, e hoje ela está como? E hoje, com a chegada da IA, né, esses 12 meses, esses 12 anos em 12 meses, né, chegou uma pitada do que faltava nessa ferramenta. E qual é essa pitada, né? Você começar a avaliar também o resultado, mas com um olhar de comportamento de pagamento. É uma tecnologia que as operadoras de cartão de crédito aplicam já, não com a inteligência artificial que a gente conhece hoje, né, mas também com comparações lógicas, para avaliar o seu comportamento de compra. Então, você comprou em algum lugar que normalmente você não compra, ou numa geografia onde você geralmente não compra, ou um valor diferente, né? Então, essa Ela inteligência. traz esses dados analíticos então, né? Exato, ela vai trazer para você, além das comparações lógicas tradicionais, a inteligência artificial ela vai te entregar uma análise com base no comportamento desse pagamento. Então, o colaborador dentro daquele grupo, por que só ele recebe um evento ou por que só ele não recebe um evento? Por que ele recebe muito mais ou muito menos, né? Então é aquele olhar humano, só que agora feito com inteligência artificial. Sabe quando você coça a cabeça e fala assim: "Isso aqui tá estranho". Às vezes a Hum. matemática tradicional não pega esses desvios de comportamento. E a IA veio não só para trazer agilidade, mais assertividade, mas até olhar para o campo da auditoria, né. A gente está falando de uma IA generativa, né? IA generativa, Ela vai 100% estar generativa. totalmente aí interligada a fazer análises muito mais humanizadas, de certa forma, daquele Sim. viés que a gente coloca. Agora uma coisa interessante, se eu pegar uma empresa hoje, que ela não tenha esse procedimento e ela queira implementar, ela queira trazer, qual que seria o impacto inicial para a pessoa poder aplicar essa automação? A gente pode até falar mesmo aí de produtividade, a gente pode falar de passivo trabalhista, como é que seria esse impacto de alguém que queira realmente implementar isso dentro da sua empresa? Excelente pergunta, Felipe. Muitas vezes a conta que a empresa faz para tomar decisão sobre eu preciso ou não de uma ferramenta desse tipo é basicamente olhar para o headcount dela que faz conferência e falar: poxa, eu posso reduzir 2 pessoas ou eu posso utilizar melhor o tempo dessas pessoas? E é uma abordagem correta até certo ponto, mas muito rasa, né? O que a gente está buscando aqui, além da assertividade, além de redução efetiva de tempo com essas análises,
é gerar um impacto positivo no business, né. A gente estudou muito esse processo. Geralmente as empresas médias e grandes, elas eu diria que elas gastam, elas não investem. Elas desperdiçam de 1 a 5 dias conferindo folha de pagamento. E isso tem um impacto enorme no business, por quê? Você cria um período de blackout para fazer movimentações de folha, admissões, demissões, porque você está ali paralisado, praticamente, paralisando a sua empresa para conferir folha de pagamento, né. Então você pode diminuir efetivamente o seu cronograma de fechamento e deixar o business livre para contratar, para Pra inovar, movimentar, né. para inovar e para colocar o potencial humano naquilo que realmente requer o potencial humano. Então é muito mais do que economia de custo, é clima organizacional, é estar mais protegido quanto a algum processo trabalhista, é ter uma relação sindical mais pacificada, Com enfim, é uma certeza. experiência para o colaborador muito mais interessante do que os métodos tradicionais. Mas quando a gente fala disso, a gente pode pegar aí um aspecto que tem sido colocado muitas vezes em várias plataformas, em vários comentários, que é sobre será que a gente pegando essa automatização, pegando a inteligência artificial e ela disponibilizando ela dentro de uma empresa, a pessoa pode pensar: "Será que isso vai substituir o meu trabalho? Será que isso vai potencializar aquilo que eu vou trabalhando?" Que a pergunta que todo mundo tem feito nos últimos dias, né, galera, é: "Será que a inteligência artificial ela vai substituir o meu emprego? Será que ela pode me potencializar?" Então, assim, quando a gente pega esses aspectos, até mesmo quando você trouxe aqui dos benefícios da produtividade, dessa ligação dos passivos trabalhistas, da cooperação, do clima organizacional, até onde você acha que é o limite da inteligência artificial? Para colocar tanto numa potencialização, numa limitação, como é que você vê isso? Você que tem um projeto aí para aderir à inteligência artificial dentro de uma folha de pagamento, dentro do recursos humanos. Excepcional. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né. A gente vem acompanhando esse movimento há 2 anos, praticamente. Já se fala muito, né, dos 12 anos de inteligência artificial, que na verdade são os 12 meses em 12 anos, né. Então é natural que agora a gente chega no momento de falar do paradigma humano, né. Vamos falar de potencializar. Potencializar, é óbvio que potencializa. Eu tenho meu pai tem 79 anos, minha filha tem 7 e os 2 de alguma maneira, já usam IA no dia a dia para fazer alguma coisa, na escola, no trabalho, numa pesquisa, né. Então o que potencializa é fato e essa já é uma realidade, né. Essa adesão, da inteligência artificial na internet a gente falou de 25 anos para que se tornasse massivo. A IA a gente fala de 2 a 3 anos para um uso massivo. Isso sem dúvida é pensar numa potencialização extrema, né, da capacidade, de entrega do ser humano, seja no âmbito que for, trabalho, pessoal, na educação, né. Então, mas chega real e durante muito tempo, né, durante é até esdrúxulo falar de muito tempo, porque a gente está falando de 2 anos, 2 anos e meio, né. Ah mas, enfim, a questão da romantização, de não poder falar em substituição do ser humano, chegou num ponto que realmente a gente está nesse paradigma. Eu acredito sim, que vai haver uma substituição, seria a gente pensar nas linhas de produção da indústria do agro, né, quando mudaram e mudam, elas representam um redirecionamento do profissional para a execução de uma atividade mais nobre, eu diria assim. E acho que isso vai acontecer de certa forma em recursos humanos também, tá. Só que vai substituir de que forma? Aquela atividade que nem quem fez onboarding ontem, nem o assistente de recursos humanos ele quer fazer. Ele não quer É. fazer atividade repetitiva, ele não quer fazer triagem de milhões de milhares de ou milhares de currículos, né, para fazer uma leitura e ver que tem match para sim ou não. Então eu acho que essa atividade, de fato, ela vai ser substituída. Eu iria além, né, a gente já tem aqui no evento eu vi diversas empresas que são especializadas em recrutamento e seleção, e já dá para a gente aprender um pouco com essa substituição. Por quê? Ao mesmo tempo que trouxe uma velocidade muito grande e aumentou muito o leque de seleção, isso foi muito positivo.
tem também um contraponto que é o uso da inteligência artificial substituindo de fato algumas atividades como a entrevista, aquela conversa olho no olho, Ela né. está substituindo aquilo que é o robótico, o automático, tudo aquilo que a gente pode, colocar e escalar num nível muito grande. Eu quero até aproveitar, a gente está chegando aqui no final, a nossa entrevista é curtinha, mas eu quero trazer uma última pergunta de alguém que está assistindo a gente ali de casa, que é a Adriana da Silva Fragoso. Ela perguntou assim: como a integração entre a automação da folha de ponto e da folha de pagamento pode gerar mais eficiência, reduzir erros e contribuir para práticas sustentáveis dentro das organizações? Acho que é mais uma ideia aí da sustentabilidade, como que isso pode, eh, criar essa prática sustentável da empresa? A automação, porque lembrando, a gente está falando ainda de uma inteligência artificial, de um robô. Como que isso pode fazer essa alteração na empresa? Olha, hoje sustentabilidade se tornou um assunto muito amplo, né. Eu Com diria que certeza. isso eu ainda escuto histórias, né, 25 anos depois de embarcar nesse mercado, do quanto não ter essas automações, elas geram impacto negativo na vida das pessoas, né. Então eu imagino que o RH de logo mais, de verdade, não no discurso, vai ser aquele RH que as pessoas vão trabalhar de fato naquilo que requer o ser humano envolvido, né. Naquela abordagem de mais sensibilidade, de mais acolhimento, de jornadas de trabalho, onde as pessoas conseguem tocar sua vida particular, de uma maneira mais tranquila, né, e consequentemente isso vai trazer um ambiente de trabalho mais saudável, eu diria, né. Eu acho que o grande ponto da coisa é assim, a gente não vai deixar de ser RH para ser só R, né. A gente vai continuar Com sendo certeza. humano, isso não vai mudar. E até voltando um pouco no que a gente estava falando sobre o recrutamento e seleção, a gente já tem aprendizado nesse sentido, né. Então eu confio um RH muito mais capaz de ser um RH humano e não um RH recurso. Sensacional essa resposta. Eu acho que você colocou exatamente fechou com chave de ouro o que que a gente pensa sobre a utilização da inteligência artificial e como ela pode potencializar as empresas, os colaboradores. Davi, eu quero agradecer muito a sua participação. Quero que você deixe aí para o pessoal as suas redes sociais da Data, como que eles podem te encontrar, e falar para vocês que estamos chegando ao fim do primeiro dia do RH Summit, do primeiro dia do Talks, tá. Quero agradecer todo mundo que esteve aí com a gente desde de manhã até agora e falar para vocês que amanhã tem mais show, tá, tem mais talk. Amanhã às 8h30 a gente está aqui de volta, compartilhando conteúdo com grandes colaboradores, grandes palestrantes. E Davi, encerra aí pra gente, passando aí suas redes, dá uma dica aí para o pessoal. Ó, vai ser um prazer, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Pessoal, prazer para mim estar aqui, prazer para trazer a Pedata para esse evento, um evento que leva o nome de RH Summit, né. Então, todo mundo que faz RH de alguma maneira precisa estar aqui. O evento está sensacional, eu queria muito convidá-los para estar aqui na quarta-feira, né, dia final aqui do evento, vai ser muito bacana. Fala sua rede social aí só para o pessoal. Davi Silva, LinkedIn, só buscar Davi Silva, a Pedata, vocês vão encontrar, vai ser um prazer, pessoal, falar com vocês. LinkedIn totalmente aberto, sou muito atento a isso, vai ser um prazer responder todas as perguntas. Grande abraço aí para todos.